falta de emprego, problemas financeiros ou em casa podem levar uma pessoa a um grau tão intenso de tristeza que ela não consegue fazer nada. Fica sofrendo, desmotivada, chorando muito. Essa tristeza profunda leva a doenças como a depressão. E os médicos estão em alerta porque os casos da doença aumentaram. Por isso que a gente vai para o Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, onde está a repórter Bianca Carvalho. Bianca, qual é o perfil das pessoas que chegam querendo tratamento aí no hospital? Pedro, pelo menos aqui no hospital são pessoas, geralmente, a partir dos 45 anos, mais mulheres do que homens e de todas as classes sociais. O Brasil é, na América Latina, o país com maior prevalência de depressão. Depressão, doença, um transtorno psiquiátrico, o terceiro mais comum, mais frequente. São 12 milhões de pessoas, essa é a estimativa do país. E quando a gente fala, a doutora Kátia Petribu, é da Associação Pernambucana de Psiquiatria, e ela estava me dizendo que se a gente pensa num grupo de pessoas, de cada 4, uma pode ter, vai ter, ou tem uma possibilidade de desenvolver depressão, né, doutora? Quer dizer, uma doença muito séria. Pedi para a senhora começar explicando para a gente a diferença de depressão para tristeza, só para a gente não dizer a todo mundo que está em casa, eu estou triste, estou melancólico, estou deprimido. Não é assim, né? Bom dia. Bom dia, Bianca. Depressão é diferente de tristeza, não é? Tristeza é uma reação normal diante de uma perda, diante de uma situação de luto. Só que depressão é algo muito mais intenso, seja do ponto de vista qualitativo, seja do ponto de vista quantitativo. Ela se caracteriza por perda ou interesse, de interesse ou prazer pela maioria das suas atividades. Então seria alguém, por exemplo, que gosta de assistir sua novela, de conversar com seus amigos, de ver um jogo de futebol e de repente perde a graça de tudo isso. E, ao mesmo tempo, humor deprimido, humor para baixo, triste, desanimado, não reativo, nada anima essa pessoa. Quanto tempo, doutora? Isso tem que se manter por quanto tempo para a gente dizer, opa, isso não é uma tristeza, isso não é uma melancolia, isso é depressão? Pois é, para que seja dado o diagnóstico de depressão, é necessário a presença desses sintomas por, no mínimo, 15 dias, associada a outros sintomas, tais quais insônia, perda de apetite ou aumento de apetite, dificuldade de concentração, de atenção, angústia, ansiedade. E também o grave problema da depressão é a ideação suicida ou os suicídios realmente consumados. A gente tem que ficar alerta porque a depressão é a doença grande nutridora das cifras de suicídio. Se estima que cerca de 12 mil pessoas se suicidem por ano no Brasil. Então é muito alta. E daí a necessidade da prevenção, da psicoeducação, como são atividades que são desenvolvidas pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mas também o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento. Isso é tão sério, né, doutora, que, por exemplo, o Dia Mundial da Saúde, o tema desse ano é depressão, né, de tanto que isso é comum. Como é que se trata a depressão? Tem que ser com remédio? Pode ser de outra forma? Associando terapias? O que é que se faz? Pois a depressão, se forem casos leves ou até moderados, elas podem, o paciente ele pode ser tratado com certas técnicas psicoterápicas bem conduzidas. No entanto, em depressões mais importantes, com mais comprometimento, é necessário, é fundamental a avaliação de um médico e a instituição de um tratamento farmacológico associado a técnicas psicoterápicas. Gente, eu estava conversando com a doutora aqui, ela me disse uma coisa muito interessante. Pessoas com chikungunya, né? Pessoas com chikungunya, às vezes algumas doenças favorecem, são como gatilhos para a depressão. E a depressão também pode ser gatilho para outras doenças. O que é que chikungunya e depressão têm mostrado para a senhora de relação? Pois as doenças inflamatórias, de um modo geral, elas podem ser o gatilho, não é, de quadros depressivos. Então, a gente encontra uma prevalência muito maior de depressão em pessoas portadoras de doenças inflamatórias. Por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, infarto, né, também. Agora, chikungunya, a gente tem visto
realmente uma prevalência muito grande de transtornos psiquiátricos e depressão. Talvez pelo caráter da dor, pelo caráter inflamatório, né, do vírus da chikungunya. Então tem sido muito frequente em nossos ambulatórios esses pacientes. Doutora, e onde é que as pessoas encontram atendimento? Sabe o que eu percebo muito? As pessoas dizerem que não conseguem marcar consulta com o psiquiatra. Eu sei que aqui vocês têm 4 médicos, tem também os residentes, mas de maneira geral é difícil. Aí as pessoas acabam se tratando muitas vezes com o clínico geral. Conheço gente, doutora, que toma remédio a perder de vista o tempo e que nunca foi para um psiquiatra. Quem passou o médico foi o clínico, porque a pessoa não estava dormindo, porque estava muito angustiada. É verdade. A maioria, nós somos poucos psiquiatras para necessidade, né, de saúde da população. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem sugestões, não é, para os governos, no sentido de que poderia sim haver uma equipe multi ou interdisciplinar liderada por um psiquiatra em algumas áreas básicas, para que os casos que não tivessem acesso, eles fossem atendidos por médicos generalistas, mas que sempre houvesse um psiquiatra de suporte para orientação a esses pacientes. Então, assim, a demanda, eu posso falar para vocês, é uma demanda infinita. Aqui, por exemplo, tem lista de espera, né, doutora? Nós sempre temos lista de espera, a demanda realmente é muito grande e a gente não dá conta da necessidade de tratamento da população. A partir de quando as pessoas podem vir para marcar consulta aqui? Eu já li ali no aviso que só a partir do dia 9, mas assim, do dia 9 em diante. Aí, de quinta-feira em diante, as pessoas podem vir qualquer dia para marcar? Pois o nosso esquema, a gente pede para que as pessoas venham até aqui, que deixem seus nomes, ela será atendida a partir de 1h30 da tarde por um estagiário nosso, né? E aí coloca seu nome, seu telefone e pouco a pouco essas pessoas vão sendo chamadas e alocadas para os seus tratamentos.